Depois aparece um debate sobre o ótimo climático do Oceano Médio. E, bom, de novo, para mim isso é muito confortável, porque eu já tive vários orientandos em paleoclima. Foram 3 mestres formados justamente em paleoclima, especificamente em paleoclima. Sendo que dos 3, um analisou justamente como é que os modelos climáticos se comportavam na representação, na simulação das condições do Oceano Médio. Veja só, existe um projeto sobre isso, PEMIP, que mostra que os modelos são inclusive capazes de representar bem as condições do passado, não só do Oceano Médio, mas também do último máximo glacial e casos anteriores. E outro estudante meu analisou justamente dados conjuntos de espeleotemas, pólen e dados remotos de temperatura da superfície do mar reconstruída a partir de sedimentos marinhos, corais e outras fontes, justamente para entendermos melhor a variabilidade climática sobre o Nordeste brasileiro no período do Oceano Médio. Então, sobre isso aí eu realmente sei falar muito bem. A primeira coisa é que o Felício erra a data. O evento foi em torno de 6 mil anos atrás. Alguns definem entre 9.000 e 5.000 anos antes do presente. E ele fala de 3.100, então eu até estranhei de onde é que ele tinha tirado. E aí eu presumi que isso tivesse vindo de uma referência, a dicção naquele momento não ajuda, mas eu entendi que fosse Keigwin, 1996, que foi uma publicação relevante na época. Foi uma publicação na Science, mas que saiu há 21 anos. O problema é o seguinte, aquilo ali era uma das primeiras reconstruções de paleoclima. Era uma ciência que estava engatinhando naquele momento e Keigwin e seus colaboradores reportaram nesse artigo as primeiras descobertas que eles pegaram no Mar de Sargasso. Óbvio, esse aí está muito longe de ser representativo de temperaturas globais. Então, tem inclusive um link de um site muito bom chamado Skeptical Science, que fala exatamente dessa questão aí do Mar de Sargasso, né? De lá para cá, vejam bem, são mais de 20 anos de desenvolvimento da ciência, do clima do passado. E nós aprendemos muito, né, desde então. Não apenas do ponto de vista observacional, apesar disso ser um aspecto muito importante, vieram pesquisas em colunas de gelo, nos ice cores, anéis de árvores, pólen, sedimentos marinhos, sedimentos lacustres, corais, né, composição de magnésio e cálcio. Tem vários indicadores do paleoclima hoje. Temos hoje um conjunto de dados muito mais diversificado, muito mais global e, portanto, muito mais completo do que se tinha 21 anos atrás. Então, não dá para você comparar as primeiras inferências sobre o paleoclima com o que a gente sabe hoje. Então, eu queria indicar o trabalho do Marquardt et al. De 2013. Eu vou, obviamente, nem todo mundo tem né, saco de buscar as referências até o final, mas eu vou mencionar alguns aspectos aí do trabalho do Marquardt. Veja, a primeira coisa é que a conclusão que eles tinham tirado era de que as temperaturas até 2011 não haviam ainda ultrapassado, é verdade, o valor máximo de 6 mil anos atrás, mas as temperaturas de 2011 estavam acima de 75% das temperaturas do Holoceno. Nós já estamos atualizando essa informação, inclusive, porque por conta da quebra de recorde de 2014, 2015, 2016, a estimativa é que, na verdade, as temperaturas atuais elas já superem entre 90% e 95%, pelo menos, das temperaturas do Holoceno. E a tendência, claro, é muito brevemente nós termos de vez superado qualquer valor de temperatura dos últimos 11.700 anos, o que implica, obviamente, superar todas as temperaturas, pelo menos nos últimos 115 mil anos, quando a gente retorna para o último interglacial. Eu quero, inclusive, mostrar aqui o que é que acontece quando a gente coloca todos os dados que foram coletados em paleoclima em relação ao Holoceno e que foram trabalhados numa forma de síntese pelo Marquardt et al. A figura é essa aí. E o que mais espanta
né? Não é simplesmente que nós estamos em vias de superar com altíssima probabilidade qualquer temperatura já ocorrida no Holoceno. É a velocidade desse processo. Porque se você olhar o finalzinho do gráfico, a parte mais à direita, você vai perceber que a inclinação do gráfico é muito significativa. Né? Em cálculo a gente chama isso a derivada, né? A taxa de variação. Então é quase vertical, que implica um aquecimento muito rápido. Se você comparar com o contexto do restante do gráfico, o outro período de aquecimento relativamente significativo é no comecinho do gráfico, que é justamente a saída da última era glacial para o Holoceno. E se você perceber, né, a inclinação é bem menor, o que a gente sabe inclusive hoje que o aquecimento atual ele é 17 vezes mais rápido do que aquele da saída da última era glacial. Então, não é apenas uma questão da magnitude das temperaturas, é a velocidade com que isso está acontecendo. Tem um aspecto de ineditismo aí. E sobre isso, eu queria recomendar uma publicação muito recente chamada The Anthropocene Equation, um trabalho de Gaffney Stephan na Anthropocene Review, que compara basicamente as variações correntes atuais daquilo que os cientistas vêm chamando de Antropoceno, uma nova época geológica, em que a humanidade entra efetivamente como força capaz de alterar e de interferir em ciclos básicos, como o ciclo do carbono, o ciclo hidrológico, o ciclo do nitrogênio e do fósforo, com os valores de base do Holoceno. E aí vejam só, por exemplo, o aquecimento hoje ele é 170 vezes mais rápido que as variações de base dos últimos 11.700 anos. Então, isso precisa ser dito. Nós realmente temos uma situação excepcional, extraordinária. A taxa de liberação de CO2 e metano também é várias vezes maior do que os fluxos naturais, né, estabelecidos durante o período do Holoceno, um período de relativa estabilidade climática, que foi inclusive fundamental para que as civilizações humanas se estabelecessem em assentamentos permanentes, desenvolvessem agricultura e daí viesse o que a gente conhece hoje como civilização planetária. Né? Veja então o seguinte, né? E aí segue as afirmações. Tem uma outra referência citada que eu confesso que não encontrei, pode ser até que esteja sido citada errada, mas em seguida o que eu posso falar é que existe um apanhado bastante detalhado de indicadores paleoclimáticos feitos a partir do quinto relatório do IPCC, né, cujo link eu coloco aqui. Quando a gente olha os dados, percebe-se claramente que a informação dada de que os interglaciais passados foram 6 graus Celsius mais quentes do que o atual, ela está furada. Na realidade, 6 graus é a diferença de temperatura entre glaciais, né, e interglaciais. Então, tem uma diferença muito grande aí. Né? Eu confesso que fica flagrante que tem uma mescla de informações desatualizadas, exageros, números colocados sem prova, ou seja, se a gente fosse fazer um exame de paleoclimatologia nas declarações aí do rapaz, era nota 0 na prova em paleo, sabe? Não passava na minha disciplina, desculpa. Enfim, tem um último gráfico ainda sobre paleoclimatologia que é mostrado, que é dos ice cores da Groenlândia. E ele surpreende, né? Porque supostamente mostra, né, condições muito mais quentes no passado, a partir dos registros de coluna de gelo. E eu tenho realmente, de novo, estranhamento com isso, porque teve aluno meu que trabalhou com ice cores desde a iniciação científica e a gente não tinha visto nada assim. Mas aí foi que eu descobri do que é que se tratava. De novo, ele pegou dados, alguns dos primeiros dados, do DISP-2, e tem um esclarecimento também disponível no Skeptical Science sobre qual o problema de usar dados do DISP-2 da maneira como estavam lá hoje em dia. Primeira coisa é a seguinte, é que naquela época, no começo do estudo dos ice cores, as pessoas nem sabiam
totalmente como é que era o mecanismo de formação das colunas de gelo. Hoje a gente sabe o seguinte, você tem a neve se deposita uma camada após a outra, né, anualmente, o peso da própria neve vai compactando a que ficou embaixo, até que os espaços de circulação de ar entre os cristais de gelo, né, entre os flocos de neve, esse espaço desaparece, né, pelo peso, a gente diz que ficou selado, né? E aí o ar que estava dentro fica preso e não entra mais ar de fora. Só que isso leva vários anos, décadas pelo menos, ou até 100 anos ou mais, para fazer essa compactação. Então veja bem, eu tenho uma camada de gelo que se depositou há 100 anos, mas ela ainda pode estar recebendo o ar da atmosfera atual. Então é preciso fazer uma correção para esse efeito. A gente trabalha com dados de S-Core e todo mundo hoje sabe que isso precisa ser feito. Então, o que acontece quando a gente, em primeiro lugar, pega os dados do GISP e faz essa correção? A gente chega à conclusão que o que era considerado um dado, entre aspas, do presente, ou seja, o topo da camada da coluna de gelo do GISP, na verdade eram dados de meados do século XIX. Então, aquilo ali, na verdade, talvez pudesse servir como um indicativo do clima pré-industrial. Quando a gente coloca em perspectiva os dados do GISP, né, daquele site ali, com dados mais atuais, tem uma figura que coloca 2009, mas você imagina que se a gente colocar 2016 vai estar bem acima, inclusive, ele vai mostrar o seguinte, que os velhos dados do GISP, considerando as correções e inserindo de fato temperaturas do presente, eles estão completamente abaixo. Ou seja, o tipo de suposta evidência que é trazida aí, desculpa, mas não cola, é muita falsificação. Eu vou além, né, com toda tranquilidade. A paleoclimatologia, isso você perguntar para qualquer cientista sério da área, a paleoclimatologia traz algumas das principais evidências sobre o ineditismo do aquecimento global do presente. Outro comentário é sobre a magnitude da pequena era do gelo, e aí, de novo, a informação não está correta sobre a magnitude, nem da chamada anomalia medieval quente, nem da dita pequena era do gelo. De fato, em geral, o que acontece é uma tendência, eu acho, a superestimar essas flutuações naturais, sim, que ocorreram, mas os gráficos mostram, né, de novo, claramente, considerando um conjunto de medidas. Essa é uma coisa muito importante. Tipicamente nos relatórios dos painéis se considera um conjunto de medidas, não é uma única medida que vale. Então, por exemplo, a figura de reconstruções várias de temperaturas do hemisfério norte, ela mostra, né, claramente que o aquecimento já por volta do ano 2000 superava mesmo os valores mais elevados encontrados em algumas bases de dados para os anos 900 a 1100 da anomalia medieval quente. Então essa é outra falácia que não tem sentido ser levada adiante. Não, mas já temos temperatura acima, né, pelo menos dos últimos 2.000 a 3.000 anos. Tudo que o Feliz colocou aí não bate com o que a gente conhece. Eu posso avançar então um pouco e falar das conclusões que o próprio IPCC chegou também a respeito das temperaturas do passado. O que o IPCC coloca existe uma alta confiança de que o aquecimento médio superficial anual a partir do século XX reverteu tendências de resfriamento dos últimos 5.000 anos nas latitudes altas do hemisfério norte, que novas reconstruções de temperatura e simulações do último milênio e do último período interglacial, período de 129.000 a 116.000 anos atrás, mostram que o aquecimento da superfície nunca foi maior do que 2 graus do que o período pré-industrial. Né?
A gente hoje tem essa compreensão. Então aquele dado de 6 graus, né, ele realmente não faz nenhum sentido. Ele foi, sei lá, tirado da cartola. Outra conclusão básica, também tirada por todos os estudos, é que existe uma alta confiança que as mudanças no CO2 atmosférico tiveram um papel fundamental nos ciclos glaciais interglaciais. Eles amplificaram todos os efeitos iniciais, por exemplo, associados aos ciclos de Milankovitch, às variações em escala orbital.